Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de Geometria Descritiva 2. E como primeira aula da nossa disciplina, a gente vai começar vendo sobre os métodos descritivos e nessa aula a gente vai ver sobre a mudança de plano de projeção. Então, a gente já sabe que nós possuímos dois planos de projeção, né, que são divididos em semiplanos. Então, a gente tem o semiplano horizontal anterior, semiplano horizontal posterior, semiplano vertical inferior e semiplano vertical superior. Vocês já conhecem isso do nosso diedro, que fiz uma simplificação dele, né, da sua versão tridimensional, só para a gente relembrar esses aspectos lá de GD1 que a gente acabou de finalizar. Então, lembrando isso, a gente também precisa retomar alguns outros aspectos sobre o nosso diedro. Lembram que sempre que a gente tiver dados, né, números, valores para a direita e para cima, eles serão positivos. Agora, se eles forem para a esquerda e para baixo, eles serão negativos. Então, aqui eu tenho cota e afastamento positivos. Aqui nós temos cota negativa e afastamento positivo. Aqui nós temos cota positiva e afastamento negativo. E aqui nós temos cota e afastamento, ambos negativos. Então, isso para a gente relembrar as características dos pontos localizados nos nossos diversos diedros, né? Temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, outro fator importante que a gente precisa relembrar nesse primeiro momento, antes da gente entrar lá nos exercícios de mudança de plano de projeção, são as características dos pontos em cada um desses diedros, ok? Então, vamos fazer uma épura bem grande, só para a gente representar como seria cada um dos pontos nos diversos diedros e relembrar esse processo. Então, digamos que aqui a gente tem o ponto A no nosso primeiro diedro, tá? Que ele tem um afastamento maior que a cota. Como a gente sabe que o diedro faz esse movimento no rebatimento, a gente vai ter a cota acima da linha de terra e o afastamento representado abaixo da linha de terra. Então, aqui é o nosso plano π' e o nosso plano π. A gente sabe que vai ter a projeção A' aqui e a projeção A aqui. Então, lá na nossa épura, como fica? Projeção A' e projeção A. Aqui a gente tem a cota e aqui o afastamento. Lembrando que os dois são positivos, porque o nosso ponto está no primeiro diedro. Relembrado isso, a gente vai relembrar como é a situação, como é a projeção num ponto que fica no segundo diedro. E vamos colocar um ponto fictício B. Isso é só para a gente relembrar a relação do ponto com o diedro. Então, aqui nós temos B'. E aqui nós temos B. Quando a gente faz um movimento de rebatimento, né, de fechar o diedro e transformar ele em épura, a gente tem as duas projeções acima da linha de terra. Então, aqui elas aparentemente têm a mesma distância, elas vão estar juntas, mas a gente vai dar uma distância pequena só para relembrar como é o processo. Então, aqui nós teríamos B' e B. As duas projeções estão acima da linha de terra, porque a nossa cota é positiva
e o nosso afastamento é negativo. Então, quando a gente tem essas características, as duas projeções estão acima da linha de terra. Indo para o nosso terceiro diedro, vamos colocar, por exemplo, o ponto C. Nós temos outra relação com a projeção na épura. A gente tem projeção C e projeção C'. Vocês já viram isso lá em GD1. Então, acima da linha de terra, agora a gente vai ter o nosso afastamento. Então, a gente vai ter a projeção C. E abaixo da linha de terra, a gente vai ter a nossa cota, a nossa projeção C'. Porque nesse movimento, o meu plano horizontal posterior, ele sobe, e o meu plano vertical inferior se mantém aqui. Então, ele fica totalmente o oposto do que quando estava lá no primeiro diedro. Vejam que as projeções verticais e horizontais se invertem. Então, agora aqui a gente tem o afastamento e aqui a gente tem a nossa cota. Os dois são negativos. E por fim, relembrando das projeções no nosso quarto diedro, tá? A gente vai ter, então, um ponto com as duas projeções abaixo da linha de terra. Aqui teremos D e a projeção D'. Porque nesse movimento de rebater, então, as duas projeções acabam vindo para baixo da linha de terra. Então, nós teremos D' como a nossa cota negativa e D como o nosso afastamento positivo. Então, aqui é a nossa cota negativa e o nosso afastamento positivo. Relembrado esses aspectos, a gente pode começar, então, a trabalhar com a nossa mudança de plano de projeção. E é bem importante vocês terem essa colinha das relações entre positivo e negativo e as principais posições do ponto nos 4 diedros. Então, seguindo para o nosso primeiro exemplo de mudança de plano de projeção, nós vamos realizar uma mudança vertical, MPPV, que a gente chama, conforme o exemplo que está lá nos slides para vocês. Então, ali o primeiro exemplo, ele já nos pede para que, realizando uma mudança de projeção, a gente continue com o ponto no primeiro diedro. Então, vamos para o passo a passo para a gente entender como realizar esse processo. Primeira coisa, a gente vai traçar uma nova linha de terra arbitrária, quer dizer, uma linha de terra qualquer, aonde a gente bem entender com a angulação que a gente bem entender. Mas a gente vai traçar essa linha de terra mais próxima da nossa projeção horizontal, tá? Eu posso traçá-la com qualquer angulação, mas como eu vou trabalhar com a projeção horizontal, a gente acaba traçando um pouco mais direcionada ao lado inferior da nossa atual épura, ok? Então, vamos para o primeiro passo. Tracei uma nova linha de terra arbitrária. Essa linha representa a minha nova LT, que depois a gente vai orientar e vai entender um pouquinho melhor. Ok, fiz o primeiro passo, tracei a minha primeira linha de terra arbitrária, ou seja, em qualquer sentido, com qualquer angulação. Ela podia ser novamente paralela aqui, enfim, da forma que eu me senti mais confortável. Mas lembrando que na mudança de plano de projeção vertical, nós vamos utilizar como base a projeção horizontal. Então, feito isso, a partir da nossa projeção horizontal, nós vamos traçar uma linha de chamada até a nossa nova linha de terra. E essa linha de chamada precisa, ela deve ser a 45 graus, a 90 graus, desculpa. Então, com o auxílio do nosso esquadro, a gente alinha bem e traça uma linha de chamada a partir da nossa projeção horizontal, porque estamos fazendo uma mudança de plano de projeção vertical, e traça uma linha de chamada até a nova linha de terra, uma linha de chamada a 90
graus. Esse é o segundo passo para a gente realizar a mudança. Feito isso, agora sobre a nova linha de chamada, nós vamos transportar a cota do ponto. Eu já tenho aqui o afastamento e vamos transportar então a cota, porque a gente está trabalhando com a mudança de plano de projeção vertical. E aí, o que eu preciso lembrar? Lá das características do ponto que a gente viu que a gente viu no começo, né? Um ponto no primeiro diedro, que é como a gente vai manter esse daqui. Quais são suas características? Eu tenho a cota de um lado da linha de terra e o afastamento do outro. Isso é bem importante, algo bem básico. Tá um para cada lado, então tá bom. Já tenho o afastamento aqui, agora eu vou transportar a cota, então, para o outro lado, para esse lado de cá da linha de terra. Aqui tem aproximadamente 3,5 cm, ainda perpendicular, né, ainda 90 graus. A gente transporta a cota do nosso ponto A fictício aqui. E localiza, então, a nossa projeção vertical à linha. Ok? Executamos o terceiro passo. Aqui a gente tem o afastamento com a projeção horizontal e aqui a gente tem a cota com a projeção vertical. E agora, para finalizar a mudança de plano de projeção, a gente precisa orientar a nossa nova linha de terra que a gente traçou. O que é orientar? Na linha de terra tradicional, aqui, ó, vocês veem que tem esse tracinho logo abaixo. Isso serve para mim entender que essa é a parte superior e essa é a parte inferior lá quando eu rebati o meu diedro. Então, a gente vai orientar essa nova linha de terra, porque eu ainda não sei qual que é a parte de cima, qual que é a parte de baixo. E para manter o meu ponto no primeiro diedro, eu sei, conforme a gente reviu ali no começo, que a minha projeção vertical vai estar acima da linha de terra. Então, eu vou marcar que a parte inferior da minha nova linha de terra é essa onde tem a projeção horizontal. Feito isso, a gente realizou uma mudança de plano de projeção, mantendo o ponto A no primeiro diedro. Então, o ponto estava no primeiro e ele se manteve no primeiro diedro. Ele poderia estar no segundo e se manter no segundo? Poderia. Então, isso é uma das coisas que você tem que relembrar quando a gente for trabalhar lá nos próximos exercícios. Outro exemplo que a gente vai fazer juntos agora, que também está lá nos slides, é quando eu quero passar o meu ponto do primeiro para o segundo diedro. Vamos relembrar, ele estava no primeiro e a gente vai passar para o segundo diedro com uma mudança de plano de projeção vertical. Então, a gente vai traçar um ponto A qualquer que esteja no primeiro diedro, porque é isso que o exercício ali nos fala. Então, um ponto no primeiro diedro, ele tem a sua projeção vertical acima da linha de terra e sua projeção horizontal abaixo da linha de terra. Mais uma vez, vamos ao passo a passo. Isso aqui é o que vocês já conhecem lá de GD1. Traçamos primeiramente a nossa nova linha de terra arbitrária. Como vocês já viram, qualquer angulação, qualquer localização. Lembrando que a gente vai utilizar a projeção horizontal, né? Porque é uma mudança vertical, então a gente utiliza a projeção horizontal. Então, eu vou traçar uma linha de terra aqui, agora eu vou traçar para o outro lado. Tracei a minha nova linha de terra arbitrária, ainda não tem localização de qual que é a parte inferior ou a parte superior. Segundo passo, traçar uma linha de chamada a partir da nossa projeção horizontal até a linha de terra arbitrária que a gente traçou, perpendicularmente, então a 90 graus. Traçamos uma linha de chamada a 90 graus até a nossa nova linha de terra arbitrária. E aí, relembrando que
o problema nos pede que do primeiro diedro, né, onde está nosso ponto, a gente passe ele para o segundo diedro. Quais são as características de um ponto no segundo diedro? Olha aqui, ó, o nosso ponto B no segundo diedro. Ele tem as duas projeções para o mesmo lado da linha de terra. E nesse momento é só isso que a gente precisa saber, que as duas projeções estão para o mesmo lado. Então, eu já tenho a minha projeção horizontal aqui abaixo da linha de terra, eu vou traçar para esse mesmo lado a minha nova projeção vertical. Então, eu vou transportar a cota do meu ponto A, que aqui tem 2 centímetros, mais ou menos, para o mesmo lado que já está o meu afastamento, porque essa é uma das características de um ponto que está no segundo diedro. Então, aqui, ó, vai ficar inclusive juntinho nesse nosso exemplo. A gente vai ter que a projeção, a linha, está coincidindo aqui com a projeção A. E é isso. Mudamos já a localização do nosso ponto. Mas, como última atividade, como último passo para a execução desse exercício, a gente também precisa orientar a nossa nova linha de terra. Relembrando mais uma vez, o nosso ponto no segundo diedro tem as duas projeções acima da linha de terra, ó. As duas estão acima. Então, o meu lado de cima vai ser esse aqui, onde eu já tenho as minhas duas projeções. E eu vou demarcar a parte inferior. Então, com isso, a gente realiza a mudança de plano de projeção, transformando o ponto A, que se localizava no primeiro diedro, e agora se localiza no segundo diedro, conforme as características que a gente deu aqui. Outro exemplo que o exercício nos dá também é para a gente fazer o nosso ponto pertencer ao nosso plano vertical. Então, mais uma vez, a gente traça um ponto fictício, conforme está lá no exemplo. Projeção vertical, a linha acima de terra, acima da linha de terra, projeção horizontal A abaixo da linha de terra, porque ele ainda está no primeiro diedro. Então, ali o exercício nos diz para a gente fazer esse ponto, com essa mudança de projeção, fazer o nosso ponto pertencer ao nosso plano vertical que nós vamos criar para fazer essa mudança. Então, agora, a nossa nova linha de terra arbitrária que a gente vai traçar, ela vai passar por cima da nossa projeção horizontal. Ah, mas antes não tinha local. Agora tem, porque a gente sabe que quando um ponto pertence ao plano vertical, a projeção horizontal desse ponto está na linha de terra. Isso a gente viu lá em GD1. E qualquer coisa vocês podem relembrar nas aulas. Então, eu traço uma linha de terra qualquer, passando, ó, por cima da localização da minha projeção horizontal A. E agora, mais uma vez, a gente vai transportar a cota do nosso ponto. Sempre que for mudança de plano de projeção vertical, nós vamos transportar a cota e vamos utilizar a projeção horizontal. Então, a nossa cota fictícia aqui é de aproximadamente 3,5 centímetros. E agora eu vou transportar a minha cota. Lembrando que isso sempre vai ser a 90 graus com relação à nossa nova linha de terra. Então, aqui a gente tem 90 graus. A outra projeção não é mais o nosso foco, né? Então, é essa relação aqui que a gente vai manter nesse exercício com a mudança de plano de projeção. Então, eu já alterei o meu plano de projeção e agora ele está no plano de projeção vertical π'1, que é esse que a gente criou. E eu vou, por fim, orientar a minha linha de terra, colocando as duas projeções acima da LT.
E é isso. Alteramos a nossa projeção e agora o nosso ponto está no plano vertical 1, que é esse plano criado que a gente alterou. Dando sequência ao método de mudança de plano de projeção, a gente também pode fazer uma mudança de plano de projeção horizontal, MPPH. E a gente vai fazer de uma forma contrária ao feito na mudança de plano de projeção vertical. Então, seguindo os exemplos ali dos slides, a gente vai ter um ponto A qualquer, pertencente ao primeiro diedro. Então, eu sei que a sua projeção vertical está acima da linha de terra e a projeção horizontal abaixo da linha de terra. Ele está no primeiro. E com uma mudança de plano de projeção horizontal, eu vou manter ele no primeiro diedro. Então, eu sei que é do primeiro para o primeiro. Vou manter essas características. Tenho o meu ponto ali. Qual é o primeiro passo, novamente, para a gente realizar essa mudança? Sempre vai ser traçar uma linha de terra arbitrária, que é uma linha de terra qualquer. Então, tracei a minha nova linha de terra com a angulação que eu decidi, que eu achei melhor. O segundo passo, e agora vocês vejam que eu aproximei a minha linha de terra da projeção vertical, porque é a projeção vertical que nós vamos utilizar como base e nós vamos transportar aqui o nosso afastamento. Então, a gente utiliza a projeção vertical e transporta o afastamento. Então, a partir da minha projeção vertical, eu vou traçar uma linha de chamada perpendicular a 90 graus com relação à nossa nova LT. Tracei uma linha de chamada perpendicular a 90 graus da minha nova linha de chamada. Feito isso, agora a gente vai transportar o afastamento. No exercício anterior, a gente transportou a cota, agora a gente vai transportar o afastamento. Então, tem aproximadamente 3 centímetros aqui. E, mais uma vez, a gente vai relembrar as características de um ponto no primeiro diedro. Conforme lá o nosso esqueminha, ó, tem uma projeção acima da linha de terra e outra projeção abaixo da linha de terra. Já tenho uma projeção de um lado, né? Uma para cada lado. Vou colocar o meu afastamento, vou transportar ele para o outro lado. Então, para deixar um de cada lado e depois a gente vai dizer qual é a parte de cima ou qual é a parte de baixo. Então, ainda perpendicular a nossa nova linha de terra, a gente transporta o afastamento do ponto e coloca agora a nossa nova projeção horizontal. Esse umzinho que eu coloquei aqui é um número 1 bem pequenininho, né? Umzinho. Eu coloquei para identificar que essa é a nova projeção horizontal do ponto A. Eu posso fazer a mesma coisa para a projeção vertical lá na mudança de plano de projeção vertical. Eu posso colocar a linha 1 para entender que essa é uma projeção alterada do meu ponto. Então, ok, tenho a projeção vertical de um lado e a projeção horizontal do outro lado da minha nova linha de terra. E agora, por fim, eu vou orientar a minha linha de terra. Quando um ponto está no primeiro diedro, acima da linha de terra ele tem a projeção vertical e abaixo da linha de terra a projeção horizontal. Então, aqui está a minha projeção horizontal, essa vai ser a parte inferior da minha nova linha de terra. Feito isso, a gente pode seguir para o próximo exemplo, que é quando a gente tem um ponto no primeiro diedro e a gente vai passar ele para o quarto diedro, imediatamente abaixo dele. Então, mais uma vez, a gente desenha um ponto qualquer.
Lembrando que se ele está no primeiro diedro, projeção vertical acima da linha de terra, projeção horizontal abaixo da linha de terra. E como primeiro passo, vamos traçar uma linha de terra arbitrária, né? A nossa nova linha de terra. Lembrando que eu traço ela mais próxima da projeção vertical, porque é a partir da projeção vertical que nós vamos desenvolver o resto do exercício. Tracei a minha nova linha de terra. O próximo passo, traçar uma linha de chamada perpendicular a essa nova linha de terra a partir da nossa projeção vertical. Então, a partir da projeção vertical, tracei uma linha de chamada até a nova linha de terra perpendicular a 90 graus. Depois disso, a gente vai transportar para a nossa nova LT o nosso afastamento. E aí, a gente vai relembrar mais uma vez as características do ponto. Pega a colinha lá. Quais são as características de um ponto que está no quarto diedro? Olha aqui, ó. As duas projeções estão para o mesmo lado da linha de terra, né? Nesse caso, a gente sabe que estão abaixo, mas o que importa nesse momento é que elas estão para o mesmo lado, indiferente de qual vai estar acima, qual vai ser maior, qual vai ser menor, tá? Então, eu já tenho uma projeção para este lado, eu vou transportar o meu afastamento para este mesmo lado. Então, aqui nós temos um afastamento de aproximadamente 2,5 centímetros. De maneira Vamos colocar 3 para não ficar amontoado, tá? Para não ficar um em cima do outro coincidindo. De maneira perpendicular, na mesma linha de chamada, porque é um ponto. Então, nós vamos transportar o afastamento para o mesmo lado da projeção vertical. Transportei, então, nós temos a nossa nova projeção horizontal. Já tenho as características de um ponto no quarto diedro, tenho as duas projeções de um mesmo lado da linha de terra. Agora, o que falta? Demarcar qual é a parte superior e qual é a parte inferior da nossa LT. Conforme a gente viu lá no nosso esqueminha, no quarto diedro, ambas as projeções ficam abaixo da linha de terra. Então, essa é a parte inferior. Eu vou demarcar que este é o meu lado de baixo da linha de terra. Então, o ponto A estava no primeiro diedro, quando a gente analisa essa relação aqui, e com a mudança de plano de projeção, ele passou a estar no quarto diedro, quando a gente analisa essa relação aqui. Então, por fim, outro exemplo que tá ali nos slides para a gente fazer junto é manter esse ponto, né? Fazer ele pertencer ao plano π, ao nosso plano horizontal que a gente vai traçar. Então, a partir de um ponto qualquer, conforme tá ali nos slides, que está no primeiro diedro, isso é bem importante vocês saberem em que diedro o ponto está, a partir de qual diedro vocês vão realizar a mudança. Temos o ponto, traçamos uma linha de terra arbitrária, e aqui já começamos errado. Traçamos uma linha de terra arbitrária em cima da nossa projeção vertical, porque essa é uma das características de quando o ponto está assentado no plano horizontal. Então, a projeção vertical é em cima da LT. Então, a gente já traça a nossa nova linha de terra passando por cima da projeção vertical. E feito isso, agora a gente vai também transportar o afastamento do ponto de maneira perpendicular a essa nova LT. Aqui o afastamento é de mais ou menos 3,5 centímetros. De maneira perpendicular, a gente vai transportar esse mesmo afastamento. Transportado o afastamento, agora a gente vai indicar aonde é a parte superior e a parte inferior da nossa linha de terra. Lembrando que o problema não nos falou se a gente vai manter
esse ponto, a gente vai localizar, passar a localizar esse ponto no plano horizontal anterior ou no plano horizontal posterior. O que que isso muda? Quando a gente rebate o diedro e transforma ele em épora, o horizontal anterior vem aqui para baixo e o horizontal posterior vem aqui para cima. E isso altera a característica da projeção do ponto. Então, a gente pode manter que ele vai estar no horizontal anterior, ou seja, as projeções vão estar aqui, ó, abaixo da linha de terra. Lembram, né? Que se ele estiver aqui, as projeções vão estar abaixo da linha de terra. Porque ele vem para cá fazendo esse movimento. Então, onde estiverem as minhas projeções, vai ser a minha parte inferior da nova linha de terra. E pronto, eu tinha o ponto A localizado no primeiro diedro, segundo as suas características, e agora ele passou a estar localizado no semiplano horizontal anterior. E é isso. Sempre a gente vai seguir esse passo a passo para realizar uma mudança de plano de projeção. Tentem fazer os exercícios. Nos encontramos na nossa aula virtual síncrona para a gente tirar dúvidas. Até mais!